Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Davi. Vamos dar início a mais uma aula do curso de auxiliar administrativo, ainda dentro do módulo Roteiros Administrativos. E hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, aula de número 12. O tema de hoje é organizações, sistemas e métodos. Vamos estar aprendendo um pouco sobre organizações, sistemas e métodos. Mas o que seria isso? Organização, sistemas e métodos é uma área clássica da administração e análise e desenvolvimento de sistemas que lida com um conjunto de técnicas que tem o objetivo principal aperfeiçoar o funcionamento das organizações. A função de organização e método é reconhecida pelas siglas OIM e OSM, Organizações, Sistemas e Métodos. Para Oliveira 2005, a responsabilidade básica da área de sistemas, organizações e métodos é o executar das atividades de levantamento, análise, elaboração e implementação de sistemas, administração na empresa. O objetivo é de criar e aprimorar métodos de trabalho, agilizar a execução de atividades, eliminar atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o controle, fazer o gerenciamento dos processos, solucionar problemas, também chamados de patologias organizacionais. Nós temos aqui análise e organização de sistemas e métodos. Né? Já até li aqui a questão das siglas, né, para vocês. O analista de OIM executa a função na organizações e métodos que baseia-se originalmente na abordagem estruturalista da administração, composta da teoria da burocracia de Weber e na teoria estruturalista. Bom, vamos passar aqui um pouquinho mais para frente. Os profissionais. No Brasil, a carreira de organização e métodos teve muito prestígio na década de 1970 e 1980. Olha só, já faz um bocado de ano, né, pessoal? Sendo incluída no currículo mínimo do curso de administração pelo Conselho Federal de Educação. Bom, graças a isso, né, o aumento do número de administradores, houve um avanço significativo na gestão das empresas brasileiras. Paralelamente, a partir da década de 1980, a função da qualidade ganha prestígio e incorpora algumas atribuições de OIM, ou de organizações e métodos. Os principais cargos dos profissionais dessa área são analista de OIM e gerente de OIM. Embora tenha sido reduzida a demanda, né, desde os profissionais, muitas empresas ainda procuram como forma de obter melhorias consideravelmente em suas organizações. Outras organizações se utiliza de consultorias externas, cujas metodologias consistem basicamente em técnicas de OIM, ou seja, de organizações e métodos. Ou seja, algumas empresas, né, preferem ter ali o profissional para ela e outras preferem trazer esse tipo de consultoria de fora para fazer esse tipo de organização, de métodos e utilizar é, essas funções dentro da sua unidade, da sua empresa. Conhecimentos básicos, o que uma pessoa, né, que trabalha nessa área deve conhecer. Aqui nós temos métodos e técnicas administrativas, organização, planejamento, controle, delegação de responsabilidade, relatórios e orçamentos, padrões de produção, materiais de produção, manuseio e regulamentos. E a função de análise administrativa? Esse precisa programação, distribuição de trabalho, distribuição de espaço, análise de procedimentos, análise de esboços de formulários, técnicas, mecanização. Aí nós temos o técnico de análise
em indústria e vendas. Análise e técnica de tempo e movimento. Análise de movimento de materiais, vendas e distribuição. E nós temos também o serviço de escritório. E dentro do serviço de escritório, nós temos o processamento de dados, comunicações, correspondências, arquivos, serviço de digitação, reprodução de documentação, localização, conservação e manutenção de edifícios e condições de trabalho. E outros serviços administrativos, como administração de pessoal, dos equipamentos de escritório e de materiais de transporte e etc. Bom, aqui nós temos algumas descrições das atividades, né? Dentre as atividades de OIM, as mais comuns são, segundo Caldas, 1999, página 7, organização baseada no modelo da teoria de burocracia e da administração de Weber. Nós temos também a burocracia da desburocratização, organização formal e informal, enfoque sistêmico da organização, estrutura de controle da amplitude administrativa nas teorias de Graicunas e níveis administrativos organograma, dentro do organograma. E aqui nós temos também, na descrição, né, das atividades, departamentalização, nós temos estruturação organizacional, baseado no modelo de Peter Druck, desenvolvimento organizacional baseado na teoria de desenvolvimento organizacional e processo de implantação de administração e logística. Nós temos aqui os processos organizacionais. Bom, os processos organizacionais, nós temos a organização baseada no modelo de teoria de burocracia, administração de Weber, burocratização. Nós temos aqui organização formal e informal, enfoque sistêmico, estrutura de controle de amplitude administrativa e teoria da Graicunas, níveis administrativos, departamentalização, estrutura organizacional. Nós temos desenvolvimento organizacional, desenvolvimento baseado na teoria do desenvolvimento organizacional, processamento e implantação, né, da holística. Nós temos métodos e procedimentos. Aí nós temos a análise administrativa, elaboração de gráficos e de processamento, elaboração de formulário, elaboração de layout, análise de distribuição de trabalho, elaboração de manuseio da organização, elaboração de instrumentos executivos normativos, gerenciamento de processos de negócio. Nós temos a elaboração de política de descentralização e estrutura divisional, no caso o organograma, elaboração de modelo de regimento interno, desenvolvimento de processos da qualidade e padronização baseado nas normativas e técnicas ISO 9000 ABNT. Então são alguns métodos, né, e processos dentro do OIM, das organizações e métodos. Nós temos então, vamos para o próximo passo, aqui nós temos a metodologia. A metodologia do trabalho IOMS consiste na realização de um diagnóstico, também chamado de análise administrativa. Suas fases são identificação do problema, coleta de dados, análise de propriamente dita, elaboração e sugestões de um novo sistema, treinamento, implantação e acompanhamento, e no princípio de racionalização dos métodos de trabalho, forma de habilitar o indivíduo a produzir mais e melhor dentro de uma unidade de tempo. Diversas razões justificam a criação de uma função especial a nível de assessoria. Em primeiro lugar, a expansão da empresa e no mundo moderno atinge determinadas proporções. No caso de grandes empresas que o administrador se afasta cada vez mais das rotinas executivas e se concentra nas atividades do comando de planejamento. Em segundo lugar, a produção que amplia a empresa,
os requisitos de especialização que se vão fazendo, né, necessários para conhecimento em detalhes de cada setor do seu funcionamento, não mais, né, permite o seu domínio por parte de um único indivíduo, datas e limitações naturais do ser humano. Os resultados obtidos pela aplicação de técnicas OIM são de natureza qualitativa e quantitativa. Bom, aí nós temos aqui os resultados quantitativos. Quais são os resultados quantitativos? Segundo, né, Ciclan Lewis, 1991, entre os resultados de natureza quantitativa podemos, né, citar alguns. Eu vou estar falando aqui, né, o aumento da produção com o mesmo tempo de trabalho. Isso aqui é muito importante, porque as empresas estão sempre trabalhando em cima disso, né? Eles sempre estão determinando metas, né, para serem cumpridas, ou seja, produzir mais com menos tempo. Mesmo volume de produção com menor tempo de trabalho, ou seja, vamos produzir a mesma quantidade de produção, mas com tempo, né, com o menor tempo possível. Então nós vamos ganhar onde? No tempo. Aumento de produção com o mesmo número de empregados, mesmo volume de produtos com menor número de empregados. Ou seja, nós começamos com 10 funcionários e fazemos 100 unidades. Aí nós passamos para 9 funcionários e continuamos fazendo 100 unidades. Passamos para 8 funcionários e continuamos fazendo as 100 unidades. Agora nós estamos com 5 funcionários e estamos fazendo as mesmas 100 unidades. Entenderam? É basicamente isto. Vamos para o próximo. Resultados qualitativos. Bom, falamos aqui dos resultados quantitativos e agora vamos falar dos resultados qualitativos. Segundo Sidney Lewis, 1991, quando os resultados qualitativos obtidos através do OIM podemos mencionar. Então, vamos falar alguns desses resultados. Melhorar a qualidade do produto no ponto de vista técnico, maior precisão, maior rapidez e pontualidade, maior homogeneidade do produto. Ou seja, esses são os resultados qualitativos, ou seja, mais qualidade o máximo possível. E nós temos aqui alguns modelos das ciências do comportamento. Quais são esses modelos? Dinâmica de grupo, baseada no modelo de Kurt-Lewin. Fatores de higiene e motivação, baseado na teoria de Frederick Herzberg. Hierarquia de necessidade, baseada na teoria de Abraham Maslow. Natureza do comportamento humano, teorias XY de Douglas McGregor. Teoria das relações humanas. Então são esses os modelos de ciências de comportamentos utilizados. Bom, pessoal, hoje, né, vamos encerrando a nossa aula por aqui, né? Espero que vocês tenham aprendido. Deixo aqui o meu abraço. Quero aqui dizer para vocês que as grandes oportunidades sempre surgem. Cabe a nós, né, querer aproveitá-las ou não. Dispenso com um forte abraço. Tudo de bom para vocês, pessoal.